Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. O bom servo de Cristo Jesus. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Isaías, capítulo 48. O Senhor anuncia coisas do futuro. Povo de Israel, escute! Escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas, que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso vocês não tinham ouvido essas coisas, não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor salvará o seu povo. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus. Sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos, coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora venham cá e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá. Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou.
Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Isaías capítulo 49. O servo de Deus, luz para os povos. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficarem vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Jerusalém será reconstruída. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra, que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste e de Assuã no sul. Cantem, ó céus, e alegrem-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia: este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor.